fazemos na nossa casa, da ambientação, de uma prece inicial, de uma leitura, de um debate realizado dentro do lar, de uma prece final. Nós precisamos entender todo esse contexto, entender o porquê que a gente deve realizar o Evangelho dentro do lar. A leitura de hoje nos diz que nos é dado recursos para nós chegarmos daqui do plano material até o plano espiritual. E também do plano espiritual também. Porque nós temos irmãos que, inclusive, no Evangelho no lar, necessitam daquele ponto de luz que é a nossa casa. Então a proposta de hoje é que nós avancemos um pouco mais e não fiquemos somente naquele momento de todo dia da semana, nós vamos lá, vamos fazendo de uma forma automática. É necessário nós refletirmos e amadurecer esse momento que temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, que é um momento de transição aqui na Terra. Então Jesus nos disse certa vez, e nós vamos reforçar e vamos precisar dizer quantas e quantas vezes forem necessárias o orar e o vigiar. O vigiar é muito importante. O Evangelho no lar é algo em que você faz os dois. Você ora, mas ele te auxilia para que nos momentos em que você esteja fora ali do momento de oração, você consiga vigiar. Você consiga trazer um ambiente saudável para dentro da tua família. Aqui na Casa Espírita, como nós estamos aqui, nós estamos recebendo a ajuda de benfeitores espirituais, como a Ana Paula disse no começo, toda essa proteção sobre essa barreira que nós temos. Mas na casa, no nosso lar, ela compete a nós. Ela compete a um conjunto de pessoas. Então, antes de falarmos em procedimentos preparatórios para fazermos o Evangelho no lar, vamos pensar um pouquinho sobre todo esse contexto, né? Porque sabemos que o plano espiritual, existe o plano espiritual superior, mas existe também o plano espiritual inferior. Em que muitas vezes esse plano espiritual inferior se aproxima de nós e nós sequer sabemos, né, que estamos sendo, né, às vezes ali assaltados no termo psíquico, psiquicamente falando. Primeiramente, em torno de cada um de nós sabemos que existe uma psicosfera dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que é formada por fluidos espirituais. E essa psicosfera, ela pode ser uma psicosfera boa ou uma psicosfera negativa. Vai de acordo com como nós estamos vibrando. Hoje é possível a gente identificar, de acordo com os estudos que a gente tem dentro da casa, os dias que a gente não está bem espiritualmente, com algo que aconteceu dentro do lar, ou algum problema, ou alguma situação. Então isso está diretamente vinculado ao nosso comportamento mental. Psicosfera pessoal, em outras palavras, muitas vezes a gente escuta como sendo a nossa aura, né? Uma aura boa, né? Inclusive os nossos benfeitores nos relatam que inclusive consegue se enxergar a cor, né, dessa aura que está em torno da nossa alma, do nosso espírito. Inclusive, né, também os irmãos inferiores conseguem também enxergar. Então quem vive num clima interior de desequilíbrio, em torno de si, coloca-se em torno de uma psicosfera negativa. Naturalmente, ao contrário, quem cultiva as virtudes morais está envolvido numa atitude mais agradável. Mas também paremos para pensar. Se a gente sabe que aqui, na Casa Espírita, há fluidos espirituais preparatórios pelos benfeitores, também na nossa casa existe isso. Então também nos lugares tem a sua atmosfera espiritual peculiar. E na nossa casa, no nosso lar, também é formado por um conjunto de ideias e sentimentos, de desejos que são nutridos ali e trabalham nesse movimento. Então é a somatória, o ambiente espiritual da nossa casa, do nosso lar, é a somatória das nossas vibrações, da família. Para você ter uma ideia de quantos ambientes espirituais nos afetam, vamos fazer uma analogia. Né? Pensemos que vamos entrar num ambiente e esse ambiente está impregnado por fumaça de cigarro. Há muitas pessoas ali que fumam e está toda impregnada aquela fumaça densa que você entra e você se sente mal. Do contrário,
Pense também num ambiente arejado, que você tenha várias janelas, em que você tenha luz solar. É um ambiente que a gente se sente bem. Um ambiente que tem sentimentos nobres, tolerância, pessoas ali ajustadas, que praticam a tolerância e a paciência. Então, isso são ambientes ali distintos. Então, mais ou menos, isso se dá de acordo com os fluidos espirituais. Se você faz uma breve consulta, lá no capítulo 14 da Gênesis, você vai verificar toda uma explicação do fluido cósmico universal, que Deus criou o elemento inteligente, que é o nosso espírito, e depois, do outro lado, criou o elemento material, que nos auxilia na criação dos mundos espirituais, do nosso corpo, a criação dos mundos materiais. Mas um ponto importante é a gente pensar que esse fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, ele é altamente influenciável pelo nosso pensamento. Seja aqui no plano material, seja no plano espiritual. Então nós influenciamos esse ambiente impregnando as nossas energias. Quando você estuda dentro da doutrina espírita, em que é citado nas obras de André Luiz, que fala das regiões umbralinas, aquelas regiões que são regiões trevosas, com energias densas, aquelas regiões também elas são compostas pelos fluidos das pessoas que estão ali, já em fase de desencarnação. Então imaginemos várias pessoas pensando negativamente, como que o ambiente não fica, e pensemos positivamente, como estamos aqui nesse momento, aptos, abertos ao ensinamento, e além disso propiciado pela espiritualidade superior, essa energia salutar, essa energia positiva. Então pensemos como que a gente não pode alterar o ambiente de uma casa. Por isso que a gente vai nas casas espíritas, né, a gente pede a prece, o silêncio, que esqueçamos um pouco das coisas materiais, porque a gente pode inclusive atrapalhar os trabalhos dos benfeitores. Se a gente não está com o pensamento devidamente adequado, causa ruído. Mas o mais interessante, infelizmente, o que a gente tem que dizer, tem que ser claro. Muitas pessoas reclamam, às vezes num atendimento fraterno ou numa conversa informal, eles não se sentem bem dentro da própria casa. E isso é muito grave. Né? Porque o nosso lar deveria ser o nosso abrigo, a nossa proteção, o nosso reduto. Ali, mais do que em qualquer lugar, nós deveríamos nos sentir bem. Muitas vezes ficamos perdidos, né? E pensamos o que a gente vai fazer. Não existem soluções milagrosas, né? Mesmo porque a paz, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, vai depender do nosso esforço. Mas há um hábito altamente positivo que a gente pode dizer, que é a oração em família. Então, a gente pode aprofundar através do Evangelho no Lar essa questão da prece, que nos é tão bem aprofundada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Já falando de prece em termos coletivos, em termos do nosso lar. Nós temos que admitir que nós somos espíritos imperfeitos, porque não temos angelitude presente no nosso momento aqui na Terra. Somos ainda espíritos que necessitam de muito auxílio. É quase impossível você parar para pensar que você conhece uma pessoa que nunca se exame, que nunca se magoe, que inclusive jamais, né, tenha pensado no mal. Todos nós temos esses pensamentos que nos assolam, muitos deles são nossos, muitas vezes nós deixamos de receber influência, né, de irmãos, né, que querem nos influenciar pela via negativa. Então vamos percebendo que nós temos as tais distonias emocionais, que acabam por perturbar os nossos ambientes, sobretudo dentro do nosso próprio lar. Porque lá é o nosso reduto. Lá nós estamos naquele momento, né, com aqueles espíritos que convivemos, né, que na maior parte das vezes são espíritos que nós já conhecemos há muito tempo. Já de vidas passadas, que estamos ali em situações de reajustes. Então, o Evangelho no Lar é esse recurso precioso que a espiritualidade nos oferece. Mas por que será que acontecem essas perturbações espirituais no ambiente familiar? Muitas vezes nos queixamos que o lar está uma confusão dentro da família, e necessitamos de um atendimento, de uma conversa fraterna. Aqui dentro da casa espírita, quando estamos bem orientados, estamos disciplinados. Mas muitas pessoas que necessitam do atendimento ainda, né, nós talvez vemos de uma cultura em que a gente terceiriza os nossos problemas. Já chegaram a olhar, por exemplo, assim, já tenham escutado, né, que quando entra alguma energia negativa dentro da casa, o
quando você detecta isso, né? Imagina-se que houve algum trabalho de magia. Ah, Anselmo, é macumba. É certeza que é macumba. Tenho certeza que alguém fez algum trabalho para mim. Só pode ser. Preciso identificar quem está fazendo isso. Até muitas vezes você vai lá naquele irmão espiritualista que dá consulta, né? Ah, mas eu estou pensando, só pode ser aquele vizinho. Eu tenho certeza que aquele vizinho é invejoso. Ele me inveja, eu tenho certeza absoluta. Só pode ser ele. E assim, nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Manter a paz em nossa casa, meus irmãos, é algo da nossa alçada. É algo da nossa responsabilidade. Então vamos pensar um pouquinho, vamos avaliar. Temos reunidos dentro de casa um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas que estão ali não pelo acaso, mas pela experiência necessária que elas precisam vivenciar. Com os mais variados temperamentos, né, com essas oscilações, ora a pessoa está bem, ora não está. Ora você está bem, ora você também não está. E oscilamos dentro do campo afetivo, dentro do campo emocional, sentimental, que ocasionam fatos de ordem espiritual. Primeiramente, a causa da perturbação espiritual no nosso lar, ela é nossa. Jamais por uma primeira vez, assim, sem ter uma continuidade, a gente pode simplesmente afirmar que espíritos inferiores adentraram no nosso lar. Mas nós vamos ver quando é que isso acontece. Mas primeiramente vamos analisar o nosso comportamento. Vamos a alguns exemplos, né? Aqueles que debocham do outro, condenando sempre, jamais elogiando. Aqueles que falam aos gritos. Aqueles que são grosseiros quando se expressam junto aos seus familiares. Ou nós mesmos. Né? Aqueles, como eu estou falando, somos nós incluídos. Né? É o conjunto familiar. Quando estamos fora do nosso ambiente familiar, somos aquela maravilha, né? Colocamos aquela máscara, né? E vamos afora, nos fazendo muitas vezes de bonzinho. Mas dentro do lar, a máscara é retirada. Aqueles que têm sempre um alfinete pronto para dar as devidas alfinetadas comuns dentro de casa. Aqueles que falam em piadas segundo as intenções, piadas irônicas, não num tom de brincadeira. Ferindo aquele que é mais sensível, aquele que é mais sensível que tem aquele pavio curto, ou que nem pavio tem, que explode por qualquer coisa. E assim vamos caminhando dentro de uma linha que vamos dando margem para infiltrações inferiores. Então aqui temos a nossa casa, temos o nosso lar. Então a nossa psicosfera pessoal, né, a gente pode concluir do que está lá no livro na Revista Espírita, de maio de 1867. Em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Na nossa casa é a somatória dessa psicosfera, de acordo com a ação do nosso comportamento. Dentro da nossa cidade é o conjunto de pessoas que vivem aqui. Dentro do país, o conjunto de cidades e estados, e dentro do planeta envolvido, todos os continentes e países. Então, nós somos espíritos que liberamos energia a todo momento, como nós estamos pensando. André Luiz relata em uma das suas obras que, quando eles fazem visita aqui na Terra, que vem, conseguem enxergar, inclusive, os resquícios dessas energias acumuladas dentro de edifícios, dentro de prédios, que são como se fossem sujeiras, né, de pensamentos inferiores nossos. Dentro do nosso estudo de hoje, né, nós temos que parar para pensar que os espíritos realmente influem na nossa vida a todo momento. Eles influem nos nossos atos, nos nossos pensamentos, muito mais do que a gente imagina, influindo de tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. E nós podemos chegar a esse ponto dentro do nosso lar, né, tendo o nosso comportamento viciado, dando margem para infiltrações inferiores. Porém, ele nos diz também na pergunta 469 os meios que nós podemos neutralizar. Né? Praticando bem, praticando bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, referireis à influência dos espíritos inferiores
e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insultam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo não verdade. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então verificamos aqui, né, todos os meios que podemos neutralizar e ali onde estão as causas, né, que ali está dentro do nosso orgulho e dentro das nossas paixões. E quando nós estamos falando de comportamento, né, nós estamos falando ali o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que está ali aflorado naquele momento em casa, que achamos muitas vezes que o nosso familiar é obrigado a escutar tudo o que dizemos. Então, por ali nós vamos dando margem para essas infiltrações espirituais. Por que será que acontecem as perturbações, então, dentro do lar? Por causa da nossa permissão. Temos no trecho, nos diz de Hebreus 12, numa das cartas de Paulo Apóstolo a Hebreus, no seu capítulo 12, nos versículos 1 a 14, ele nos relata que nós temos uma nuvem de testemunhas. Naquela época, Paulo já trabalhava, já dizendo que havia a espiritualidade superior e a espiritualidade inferior, explicando de acordo com a época, né, com o termo chamado de nuvem de testemunhas. Hoje nós sabemos que essas testemunhas, algumas que apostam em nosso crescimento, onde recebemos a ajuda do plano espiritual superior, dos benfeitores espirituais, que apostam na nossa melhoria, na nossa reforma íntima, nos auxiliando para que cultivemos as nossas virtudes, auxiliando para que nós busquemos o verdadeiro caminho da felicidade. Mas também tem aquelas que investem na nossa queda. São aqueles inimigos do passado, são aqueles inimigos do presente. Também não podemos falar somente lá no nosso passado, pode ser que tenha a ver algo que está acontecendo dentro do meu lar, que está acontecendo algo que é de agora, né? Que não é alguma coisa que é vinculada a algo do passado. Sempre aguardam esses irmãos um momento da nossa fragilidade. Sempre um gesto falso nosso, para que eles tenham a devida ação de realizar isso daqui. Infiltração no nosso lar. Quem já teve infiltração na sua casa sabe o que acontece, né? Vai penetrando às vezes dentro da laje, vai começando a se tornar um bolor, mas essa infiltração ela não começou do dia para a noite, né? Você não conseguiu localizar a causa de que estava quebrado uma telha, alguma coisa, e foi se instalando a infiltração, ela foi tendo um bolor. Nos termos espirituais é da mesma forma, só que de acordo com os nossos fluidos espirituais que vão impregnando no ambiente, seja ele de forma positiva, seja ele de forma negativa. E o Evangelho no Lar é um antídoto que a gente tem, né, para que a gente possa combater essas más influências, para que a gente possa implantar realmente, né, a harmonia e a paz dentro do nosso lar. Então as circunstâncias, quando nós permitimos, elas são criadas por nós, através do uso do nosso livre-arbítrio. Nós vivemos dentro de casa, muitas vezes, né, naquela situação do toma lá da cá, ainda dentro daquela lei de talião, do olho por olho, dente por dente. Eu falo uma coisa, outra pessoa responde. Eu falo uma grosseria, a pessoa também faz outra grosseria. E esquecemos, né, do que nos é dito dentro da doutrina espírita, qual é o verdadeiro sentido da caridade proposto por Jesus, né? Que é a benevolência para com todos, a indulgência, que é muito aplicada dentro desses casos, para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, principalmente dentro do nosso lar. Deixamos de praticar muitas vezes algo que é muito importante dentro de casa, que é a empatia, que é diferente de simpatia, né? Às vezes a gente confunde os termos, né? Simpatia quer dizer algo que é afinidade entre as pessoas, né? Nós estamos aqui reunidos porque nós temos algo simpático, né, entre nós. Empatia é colocar-se no lugar do outro, no lugar do pai, da mãe, do esposo, da esposa, daqueles que convivemos, no sentido de que se eu o tratasse mal, será que eu gosto também de ser tratado mal? Será que não seria interessante eu começar a tratar bem para que a pessoa também trate bem? Nossas palavras e nossas ações
né, ela gera uma energia. E cada vez que você gera uma atitude sua, você libera uma energia positiva ou negativa. Se a nossa existência fosse marcada pelo respeito recíproco dentro do lar, cada qual desempenhando o seu papel, claro que com o devido direito de dizer as coisas que estão certas, as coisas que estão equivocadas, o que precisa corrigir, mas dentro de algo, dentro de um ambiente salutar, dentro de uma conversa, dentro de um diálogo equilibrado. Mas, porém, né, nós muitas vezes despautamos, ou seja, tiramos de pauta aquilo que é mais importante no nosso lar, que é a convivência, que é a paz, que é a harmonia. Porque isso rege ali o comportamento das pessoas. Quando nós tiramos isso, nós optamos pela participação dos nossos irmãos inferiores durante o nosso dia a dia dentro do nosso lar. Irmãos, espíritos desajustados, espíritos enfermiços, muitas das vezes ali que estão inconscientes, não sabem da própria realidade. Mas como nós vibramos numa sintonia igual a deles, eles se aproximam de nós. Também tem aqueles que fazem de caso pensado, que desejam provocar na nossa vida desestruturações. Sabem o nosso ponto fraco, né? Como que nós pensamos, como que nós agimos. E sabem que isso já tornou de forma cotidiana. Então, eu não deixo, né, de trabalhar, deixando de trabalhar o sentido do respeito, o sentido da oração, o sentido do cultivo, as virtudes dentro de família, eu acabo abrindo espaço. Então não temos que pensar primeiramente, né, que alguém desfechou um pensamento negativo, que realizou algum trabalho de magia, primeiramente é conosco. Todos nós que participamos de vida, da vida em família, e dentro de uma vida em sociedade, nós somos alvejados por energias, pensamentos fluidos, porque nós convivemos não somente ali dentro do lar, convivemos em vários ambientes. E lá você assimila um pouquinho no ambiente A, um pouquinho no ambiente B, no trabalho, nos outros lugares, e você traz um pouquinho de tudo aquilo. Se você está bem orientado, bem vigilante, dentro, né, da situação do orar e do vigiar, você não dá abertura. Esse seria o nosso cenário ideal. Se optássemos por isso, as sombras não nos visitariam. Mas o problema nosso é as nossas ideias, né, que oscilam dentro de um campo de instabilidade. Nós somos muito instáveis, né, principalmente ali com nosso emocional, nossa questão afetiva, também a nossa razão, porque se não pensamos bem, também damos margem. E vamos, ora, agasalhando ideias boas e ideias ruins. Ou seja, vivemos dentro de uma balança. Ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro. Ora atendemos as sugestões dos irmãos inferiores, ora atendemos sugestões dos irmãos nobres que querem ver o nosso bem. Quando atingimos, né, a situação de atender ideias de irmãos sofredores, eles infiltram com suas ideias, com os seus pensamentos. Mas nós podemos começar sim a pensar de forma diferente. Porque temos uma doutrina que nos ensina que podemos encarar face a face a razão. Paremos para pensar, se essa sugestão que eu estou recebendo, ela é minha, ou é de alguém que está querendo infiltrar alguma ideia? Essa irritação, essa grosseria, ela é minha? Vamos procurar identificar isso dentro do lar. Quando eu me autoavalio, quando eu realizo uma autocrítica, estou começando a caminhar dentro do caminho proposto por Jesus, por Kardec e tantos outros benfeitores espirituais que nos auxiliam para a reforma íntima. Opa, esse pensamento não é meu. Tem algo errado aí. Vamos tentar corrigir. Não vamos deixar que isso vá durante a semana, acontecendo isso. Vamos procurar entrar em sentido de oração, em sentido de vigília, identificando de onde que vem. Mas o pensamento também ele pode ser meu, pode ser uma imperfeição minha. Então eu vou tentar me corrigir. Vamos praticar a empatia, né? Tratar as outras pessoas. Porque se você começa a ter a prática da empatia, naturalmente, como você já está vibrando em outra sintonia, você começa a atrair também o quê? Bons fluidos e boas energias. Existe um ditado muito importante que a gente aprende, né? Acho que isso desde criança eu estudava isso, que é o que diga com quem andas e direi quem conhece.
Naturalmente, quando a gente está lidando com questões espirituais dentro da casa espírita, eu aprendi que quando a gente fala disso, a gente está falando ao contrário. Diga quem és e te direi com quem tu andas. Por quê? Porque é pelo nosso pensamento que nós angariamos as nossas companhias, através do cultivo das nossas ações. Nós poderemos, hoje, saindo da casa espírita, estarmos bem psiquicamente, recebemos orientações, tomando passe, mas quando chegar lá na nossa casa, no nosso lar, se nós não tomarmos cuidados, nós não estaremos bem resguardados. Então, vai ser necessário que nós avaliemos as nossas instabilidades dentro da família, dentro do orar e vigiar proposto por Jesus. Ninguém vai imaginar que a gente não tem alguma indisposição, alguém que vai falar de forma mais rígida, mas o que não pode ter é uma continuidade. Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos. Às vezes você pode não ter um dia bom, um dia agradável, isso não está te auxiliando. A gente não age com aquele padrão vibratório adequado. Mas isso também faz parte de uma naturalidade. Mas isso não pode ser um fato contínuo dentro do nosso lar. Uma postura de agressividade, uma postura ferinte, todos os dias, toda semana, uma postura pessimista, que deixa a nossa autoestima lá embaixo, nós acabamos dando abertura para a aproximação de muitos espíritos, de uma índole, sendo alguns da linha da ignorância, da inconsciência, ou aqueles que procuram fazer de caso pensado, que vão tentar fazer o que? Plantar um ninho aqui na nossa consciência, que a gente conhece como um processo obsessivo. Então nós precisamos implantar o sinal de alerta todas as vezes que isso acontece, para não dar abertura. Então eles só se aproximam se nós damos abertura. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós nos vacinemos em família através do cultivo da oração, que é o remédio proposto por Jesus. Jesus também fazia o evangelho no lar, com a sua família, que eram os apóstolos. Fazia na casa de Pedro, em Cafarnaum, em outras aldeias, no próprio Tiberíades. Quantos exemplos bíblicos a gente tem de uma conversa fraterna do evangelho que Jesus nos dá, através das parábolas, através das histórias. Estava ele lá presente, auxiliando no ambiente psíquico, ensinando as pessoas, em todos os momentos. Então o evangelho no lar é a vacina contra as nossas perturbações, tendo vários aspectos: te auxiliar a sua família, auxiliar inclusive o local, o ambiente onde você está, auxiliar irmãos desencarnados. Então vejamos que prática maravilhosa que a doutrina espírita nos explica. E aqui na casa com certeza deve ter orientação também com o evangelho no lar. Então, dentro da casa, dentro do nosso lar, nós somos os responsáveis, por fazer, por realizar o evangelho. Aqui neste momento, nós temos essa barreira vibratória que é criada pelos nossos benfeitores espirituais, e nós podemos possibilitar também, dentro da nossa lar, também criar uma barreira vibratória, através da nossa sintonia, através desse momento de oração em família. Lembremos daquela frase que nos foi dita: ajuda-te que o céu te ajudarás. Mas o problema é que a gente fica muitas vezes ali, só no céu te ajudarás, não é verdade? Mas vamos procurar dar passos maiores agora. Nós, daqui da Terra, também nos ajudando. E também, é claro, auxiliando. Auxiliando também. Então, esse evangelho no lar passa a funcionar um benefício para todo um agrupamento. O evangelho no lar também é estudo, também nos conduz a uma compreensão racional dos ensinamentos de Jesus. Às vezes a gente fala sobre um determinado assunto aqui dentro da casa espírita, chega lá, você vai abrir um livro na tua casa, lá para estudar o evangelho, e cai realmente no mesmo tema. Então é porque a gente está precisando trabalhar aquilo, não é uma casa. Então ele tem a oportunidade aqui ainda de aprofundar os ensinamentos, dentro do comportamento racional. Nós modificamos o padrão vibratório dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, através do evangelho nosso lar, tirando da nossa mente as nossas criações mentais. Todas as vezes que nós emitimos um pensamento, isso também plasma. Está plasmando em um quadro, daquilo de acordo com aquilo que você está pensando. E quando as criações elas são inferiores, quando nós estamos
numa faixa vibratória inferior, quando oramos e elevamos o nosso pensamento, nós poderíamos, inclusive, eliminar, realizar uma limpeza necessária dentro do nosso lar, possibilitando a abertura daí, a aproximação dos nossos mentores, do nosso mentor espiritual de cada um, a ajuda também do plano superior, para que ideais nobres vão se instalando dentro do nosso lar. Nós temos esse momento de transição, que estamos vivenciando aqui na Terra agora. Talvez a gente foque tanto, né, que a transição planetária vai ser somente com tsunami, com doenças. Mas paremos para pensar um pouco. A maior parte desse momento de transição está dentro da nossa parte moral, que vem muitas vezes arrebatando almas pela via do suicídio, pela via da depressão, pela falta do momento de oração e boa convivência dentro do nosso lar. Vamos procurar a pensar, a transformar o nosso ambiente, né, vibracional, transformando nossa emoção, transformando também a nossa moral. E constantemente, em família, nós somos atacados. Inclusive, se nós não nos policiamos dentro do Evangelho do Lar. Pegamos um livro, né, escolhemos um livro ali aleatoriamente, né, você vai lá, vai ler a leitura. Né? Começa-se, fez a oração, começa-se a prece, terminou de ler um trechinho do livro. Mas esse trecho aqui que eu estou lendo é para você. Esse trecho é para você, eu tenho certeza absoluta. E você começa a dar recadinhos irônicos dentro do próprio Evangelho. Então nós precisamos, né, concluir que o momento de Evangelho no Lar não é momento de a gente estar lavando roupa suja. Não é momento de a gente estar discutindo os nossos conflitos familiares. No livro dos Mensageiros, é interessante uma mensagem, né, de um dos benfeitores espirituais desse livro. André Luiz vai visitar um grupo mediúnico. Ele faz uma narração daquele espírito ali que acompanha aquele grupo lá há algum tempo. E ele faz o seguinte relato: seria tão bom, meu caro André, se os irmãos médiuns percebessem que primeiramente as mensagens que eles recebem são para eles. Então aquela mensagem que a gente recebe, né, quando a gente abre aquele trechinho do livro que a gente escolheu, primeiramente é para nós. Vamos identificar essa mensagem para nós, não para o outro. O outro vai fazer a própria avaliação. É o outro integrante da família. Então imaginemos que essa mensagem é para mim. Pode ser também para a família, mas vamos pensar primeiramente que é para mim é melhor. Nesse mesmo trecho que eu havia comentado, né, da Epístola de Hebreus, Paulo diz que nós somos indisciplinados ainda, né, e que Deus age dentro da via da correção. Então a espiritualidade nos mostra que dentro daquele trechinho, muitas vezes, é algo que eu preciso corrigir, que bom que está me auxiliando. Eu não estou enxergando algo ali que eu preciso corrigir. Dentro do Evangelho no Lar, nós temos várias pessoas que estão ali, e pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Então, nós temos que adaptar o Evangelho de acordo ali com as necessidades da família. Se você vai ter uma criança que está participando dentro do Evangelho no Lar, você escolheu uma obra espírita ali, e daí você começa a ler: pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. E a criança vai entender? Vai abrir a boca de sono. Nós temos a possibilidade de adaptar dentro do ambiente pedagógico, inclusive o nosso Evangelho no Lar. Você está com uma criança dentro do lar? Faça um evangelho lúdico. Pega uma cabaninha, vai lá, coloca uma lanterna. Explique sobre Jesus. Traga Deus para dentro de casa. Explique para ela como Jesus, como se fosse aquele herói, como muitas vezes a criança tem aqueles bonequinhos, tem os personagens da Marvel. Explique os poderes que ele tinha, a sua magia, a sua forma de compreender as pessoas, como que ele encantara as pessoas. Então a gente pode transformar da maneira adequada para o nosso lar, de acordo com a realidade de cada um. Cada lar tem uma configuração diferente. Se você tem uma pessoa, muitas vezes a gente está falando aqui dentro, vai ser alguém aqui que tem um parente, um esposo, a esposa, alguém que seja de outra religião. Então procuremos escolher também a obra que a gente está, né,
De repente, qual que é a obra mais adequada para que você possa ter um ambiente salutar? Evangelho com adolescentes também é diferente. Se você tem um filho adolescente, abre um debate, porque adolescente adora questionar. Vamos abordar aqui um assunto determinado. Você está falando sobre o aborto, de repente, no determinado dia lá, você está realizando o Evangelho. E daí o teu filho te questiona e faz a seguinte pergunta: por que não abortar? E você responde: porque é contra o espiritismo, meu filho. Tome cuidado, senão você vai para o bravo. Mas se a gente agisse de outra forma: meu filho, por que você pensa assim? Então nós vamos debater, né? Porque é uma conversa fraterna que a gente tem entre família. Né? Porque nós temos base aqui dentro da doutrina espírita, né? Temos base, temos estudos. Então, Kardec nos diz que a gente pode encarar a razão face a face em qualquer momento. Então, não tenha medo de debater com ele. Porque se você não debater, você não der abertura, você for realizar o próximo Evangelho, ele não vai querer participar. Ele vai preferir ficar no videogame, no celular. E daí você chega frustrado aqui na casa espírita. Poxa, mas o Evangelho online lá em casa, só eu que realizo. Eu acho que até eu não faria também, porque você não dá abertura, não dá espaço. Nós temos que dar espaço para as pessoas participarem. E é uma oportunidade também para quem tem filho adolescente de identificar. Né? A adolescência é uma fase em que aquele espírito já está naquela fase de recobrar a sua personalidade real e já tem aquele conjunto de ensinamentos da vida atual que ele recebeu. Então ali é uma oportunidade de você conhecer quem é aquele espírito que está junto com você, falando no sentido da imortalidade. E permitir que haja um crescimento. Conforme a gente vai realizando o Evangelho dentro de casa, dentro do lar, vai amadurecendo. Nós temos que ser persistentes. O Evangelho no lar é um lugar de encontro de todos, né? Que as pessoas possam estar juntas. Que possa propiciar a possibilidade de construir uma família baseada na presença daquele que é o equilíbrio, que é a família de Deus. Deixa eu deixar no slide aqui que passou. É essa possibilidade aqui de nós possibilitarmos de construir uma casa edificada na rocha, como nos diz no Evangelho. Aquele que estrutura a sua casa na rocha e aquele que estrutura a sua casa na areia. Quem estrutura a nossa casa na areia, como que fica? É dentro do ambiente psíquico que Jesus queria dizer. É a ambiência psíquica. Né? Porque o recurso material a gente corre atrás. Deus nos abençoa. Claro, dentro da possibilidade reencarnatória de cada um. Mas o ambiente psíquico ali está ali conosco. Dentro de um procedimento prático dentro do Evangelho no lar. Nós começamos com uma ambientação, com uma música apropriada, que seja uma música salutar, uma música que propicia trazer bons fluidos. Pode ser um movimento espírita, que a gente coloca como necessário. Temos sons da natureza, que também nos ajudam ali a reequilibrar. Colocarmos o copo com água antes mesmo de a gente realizar o Evangelho. Preparar aquele ambiente, porque a água é amplamente magnetizada por nós e também pelos benfeitores espirituais. E colocam ali o remédio necessário para cada um ali da família. E muitas vezes ali é aquele remedinho que vai te ajudar você a canalizar, para você não se irritar. Assim, o condutor ali para te acalmar. E daí, com os ensinamentos que se tem através da leitura, possibilita você raciocinar e pensar em melhores atitudes durante a semana. Também temos um tempo que é necessário dentro do Evangelho no lar, recomendável. E aí temos várias recomendações. Eu coloquei aqui um tempo entre 20 e 30 minutos, mas também faz necessário a gente refletir o seguinte: não adianta a gente fazer 30 minutos de Evangelho no lar sem qualidade. A gente está realizando o Evangelho, nós estamos com a cabeça no almoço, estamos com a cabeça no passeio. Estamos destoando daquele momento. Se você quiser fazer em 20, faça com 20, porque tem a qualidade dentro daquele momento. Focado naquele momento de oração, de aprendizado em família. Naquele momento em que precisamos, que está lá no começo, nós precisamos mentalizar para realizar a prece inicial. Então teve a orientação, aí agora nós vamos iniciar o Evangelho. E nós precisamos mentalizar. Se a gente tiver dificuldade de se concentrar, vamos pensar no Mestre Jesus, na sua figura bela, canalizando energias
ou pensar no seu mentor. Vocês podem verificar quando se faz o Evangelho no lar. Aí parece que a gente tem mais dificuldade na oração inicial. Na verdade, a dificuldade que a gente tem de pensar. A oração final, quando nós temos, nós já estamos ali, se a gente propiciou um ambiente que já está mais assim, mais inspirado. Né? Então, naquele momento, verifiquemos a figura do nosso mestre para nos auxiliar, para que possamos ter um Evangelho com qualidade. Dentro do processo prático, nós temos, né, a leitura, as outras peças, né, todo aquele procedimento. Realize as divisões da tarefa, fazendo a sua família participar. Uma oportunidade de ensinar o seu filho a realizar uma oração. Reveze as atividades. Né? Durante um dia, às vezes, o seu familiar quer ler, ele não está bem para fazer oração. E quando realizarmos as duas preces, que seja uma prece que venha da nossa alma. Por isso a prece ela deve ser simples, não deve ser uma prece rebuscada, complicada. É algo que venha de dentro do nosso coração, do nosso sentimento. Dentro da leitura, nós adaptamos de acordo com o que é a realidade da nossa família. Pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho, pode ser uma leitura complementar. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito bom para fazer também. Mas sondemos as necessidades ali da família. Quem são os seus integrantes? Né? Às vezes uma leitura ali para aquela pessoa pode ser muito densa. Pode ser muito densa. Né? Abra um trecho ou escolha uma sequência. Varia vai de acordo com a sua escolha, com aquilo que a família decidiu. Na prece final, não esqueçamos de agradecer todo o apoio, todo o suporte. Você vai verificando que de acordo com que você vai amadurecendo as datas, os dias do Evangelho, vai vindo a inspiração superior. Mas é necessário que você escolha uma data, escolha um horário certo, porque a espiritualidade ela se programa. Então tem que ser com um horário certo e com uma data certa. A gente não pode esquecer de esclarecer isso. Né? Porque a espiritualidade superior, ela tem os seus afazeres. Né? E naquele momento, naquele horário, ela vai estar se dedicando para você e para a sua família. Então, nessa prece final, também não pensemos somente ali em nós. Pensemos em irradiar a nossa energia para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para aqueles irmãos desencarnados que, quando estão em condições de estudar, porque se um irmão, né, desencarnado, ele é levado até a sua casa para estudar, foi feito com a permissão dos benfeitores espirituais. Jamais eles vão levar algum irmão que necessita ele estar sem ele estar preparado, porque ele não estaria em condições. Mas recebem também, né, todo esse ponto de luz. Então nessa parte a gente diz que a nossa casa, que o nosso lar, ele pode ser um ponto de luz que dê auxílio. E isso está dentro dos preceitos da caridade também. Se você tiver dificuldades de realizar a prece, quando você está implantando o Evangelho no lar na sua casa, lá no capítulo 28 a gente até esquece muitas vezes de comentar sobre a coletânea de preces espíritas. Se está te faltando palavras para você realizar o Evangelho, abre um trechinho lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa lá do lado, abre um trechinho. Olha, aqui tem uma prece interessante. Vamos começar com essa hoje. E isso vai te inspirando, vai te ajudando a amadurecer o Evangelho dentro da tua casa. Isso é um presente, inclusive, que dentro das obras básicas Deus nos dá, que Jesus também nos dá. Porque Ele saberia que a gente teria dificuldade. Mas a gente pode ir amadurecendo isso dentro do nosso lar. Então, meus irmãos, demos o próximo passo. Não somente esperando a ajuda do plano espiritual, a ajuda, o auxílio dos benfeitores, mas vamos nos ajudar e também erguer a mão. Também assumir. Se cada ponto de nós amadurecermos o Evangelho no lar hoje, nós podemos disseminar. A mudança, muitas vezes, né, numa sociedade, num país, ela vai começar dentro do lar. Com a mudança, com a postura das nossas atitudes. Então, que vocês possam se sentir inspirados na sua casa, no seu núcleo familiar, a realizar a implantação do Evangelho, de acordo com as diretrizes de Jesus. Eu gostaria de terminar a nossa palestra hoje, em seguida vamos para a nossa prece final. Talvez vocês já conheçam um pouquinho dessa história que eu trouxe, né? Ela está lá no livro Luz no Lar, que é trazido pelo nosso irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, que nos diz a história de um pão. Então o nosso personagem, o nome dele é Barsabás. Não é o Barrabás da época de Jesus, tá? O nome é um pouquinho diferente. Então nos relata assim:
quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou um interesse afetivo de companheiros outros na infância. Todavia, entre eles, encontrou simplesmente recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre as vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito lhe extingue a cegueira, e ele vê diante de seus passos um santuário sublime e faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces do louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que sobe da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais a pranto e a sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue, Barsabás, a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento das trevas. E Barsabás acompanhou a tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando em choque em pesado lenho. Era Jonaquim aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam-se belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado ao menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Então, meus irmãos, fechamos os nossos olhos nesse momento, vamos colocar no sentido de oração, onde hoje pudemos aprofundar esse sentido da oração em família, que as vibrações, que os bons fluidos adentrem o coração de cada um e da sua família, que nos inspirem a nos cuidarmos mais dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a orarmos, mas também vigiarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Isso durante todos os dias da nossa existência física. E, se possível, Pai amado, que possamos também colaborar com um ponto de luz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, auxiliando também aqueles que necessitam do pão espiritual para as suas necessidades. Assim, não somente atingindo o plano material, mas também
o plano espiritual de auxílio, de amor aos irmãos necessitados. Sabemos, ó Pai, que a vida ela é única e que ela se alterna entre o plano material e o plano espiritual. Mas sabemos e conhecemos que podemos auxiliar tanto um quanto o outro. Então, que o nosso lar, que a nossa família esteja sempre protegido por Ti. Mas inspira-nos, ó Pai, cada vez mais que façamos a nossa parte, a cada dia, em nossa existência.